Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente para mais uma aula e eu até peço desculpas que eu fiquei 2 semanas ausentes aqui. Nessas 2 últimas semanas a gente fechou bastante projetos com o público aqui do grupo, né? E até já deixo aqui um aviso para vocês, caso você queira montar um projeto, seja para uso pessoal ou seja para revender, né? Eu trabalho com a programação e crio o projeto do zero, né? Então qualquer tipo de robô, se você tem alguma estratégia assertiva e quer automatizar essa estratégia, entre em contato comigo, tem meu e-mail, tem meu Telegram aqui, a gente pode estar conversando e ver o melhor orçamento para você, beleza? Então, nesse vídeo de hoje, você vai aprender a criar a função de busca do payout, tá? Então, através dessa função, ela vai ver qual o melhor payout, se é nas binárias ou digitais, e escolher automaticamente. E também com essa mesma função, você vai poder operar com um payout mínimo. Vamos supor que o payout baixou e foi para 70%, e você escolhe para operar com payout acima de 80%. Com essa função, vai ser possível. Então, sem enrolação, já bora pro vídeo. Então beleza, vamos lá. Tô com o código aberto da aula passada. E para essa aula então a gente vai adicionar a função de payout, tá? Acima da função de compra, vamos colocar ali então def payout. E essa função vai receber como parâmetro o par, tá? Vamos lá, a gente vai precisar puxar da Equoption 2 funções, tá? Uma a gente vai chamar aqui de profit, que é ela que vai retornar os payouts, e ela é a função de dentro da API chamada getAllProfit. E outra função que a gente vai precisar é ver se o par está aberto. E a função que retorna isso a gente vai chamar aqui de allAsset. E ela é chamada de getAllOpenTime. Aí, então a gente vai chamar essas 2 funções, elas vão ficar dentro dessas variáveis. E a gente vai utilizar uma função aqui do Python que a gente não usou ainda no canal, tá? Que é a try_except. Para quem não conhece essa função, ela é muito usada para tratar erro, tá? Como essa função aqui de dentro muitas vezes retorna errado alguma coisa, e para não travar o teu código a gente usa esse try_except. O que ele vai fazer? Ele vai primeiro entrar no try e vai seguir a função. Se por um acaso der erro nela, ele sai de dentro do try e entra no except. Daí no except a gente consegue fazer continuar o código sem parar. Se não tiver isso e der algum erro, sabe quando ele aparece aquele monte de letra e um monte de escrito e para teu código, simplesmente sai do script? Então, isso evita para não acontecer isso, tá? Então vamos lá, dentro do try a gente vai fazer um if e vamos verificar se o par está aberto. Então dentro da variável ali allAsset, a gente vai puxar primeiro das binárias, que a gente chama de binary. Para quem não conhece a Equoption, cara, ela tem 2 tipos, ela tem dois nomes para as operações das binárias, tá? Um é binary e outro é turbo. Abaixo de 5 minutos, né, até 5 é o turbo, e acima de 5 ele já entra no binary, tá? No nosso caso a gente vai estar operando só com 1 minuto, não teria necessidade de ter esse binary, mas eu já vou entregar o código completo caso você tenha alguma estratégia de 15 minutos ou mais, tá? Então vamos lá, allAsset binary par, vamos colocar aqui então, ó, mais um colchetes par. Tá? Ela retorna um dicionário, então a gente tem que colocar ali todas as chaves do dicionário para ele encontrar, né? Par, e agora a última chave open, tá? Então ele vai retornar dentro disso true ou false. Se for true ele vai entrar aqui agora dentro desse if e a gente vai puxar o payout. Payout então é naquela variável profit, né? Par, e vamos colocar aqui binary. Se isso for maior que 0, significa que está tudo aberto, que ele retornou o payout certinho. É nessa parte que às vezes retorna alguma coisa errada, então por isso que eu coloquei o try_except. E a gente tem que arredondar o payout que ele retorna. Vou colocar aqui a binary é igual. Por que arredondar? Ó, ele retorna o payout com vírgula.
por exemplo, 0,82. Se o payout tiver 82%, ele vai retornar isso aqui. E a gente tem que fazer o robô entender como 82. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Round. Vamos pegar essa chave aqui de novo. Então, ele vai arredondar isso aqui com 2 casas decimais. E vai multiplicar, vamos colocar aqui, ó, vezes 100. Tá? Como ele era 0,82, a hora que multiplicar por 100, ele vai virar 82, tá? E vamos lá. Daí a gente tem que fazer um else. Caso o par esteja fechado, a gente tem que retornar ele como 0. Então vamos colocar aqui else binary é igual a 0, tá? Então ele vai entrar aqui. Se o par estiver aberto, ele continua e pega o payout. Se não estiver aberto, ele deixa o payout como 0, significa que está fechado. E caso der algum erro aqui, vamos fazer ele retornar como 0 também, tá? Vamos lá, próximo. A gente pode copiar tudo isso aqui, vamos colar aqui embaixo. E agora vamos mudar, então vai ser para o turbo, tá? Então aqui a gente vai mudar para turbo, vamos copiar e só trocar aqui, ó, tudo para turbo, até a variável vai ser outra coisa também. Aí, mudamos para turbo. Agora a última seria da digital. A gente vai precisar mudar um pouquinho mais. Aqui a gente vai puxar se a digital tá aberta. Se tiver aberta, agora a gente tem que chamar outra função da EquiOption, tá? E a função vai ser essa aqui, ó. Vamos colocar aqui como digital é igual a api.get digital payout. E ela tem que ser enviada junto com o par. Aí, então, se o digital estiver aberto, ele vai puxar aqui. Caso não esteja aberto, digital tem que ser igual a 0. E caso ainda dê algum erro nisso aqui, ele vai retornar também aqui no final digital como 0. Então beleza, ele entrou na função, puxou ali binárias, turbo e digital. Agora a gente tem que retornar elas para a função anterior, que é aqui, ó, return binary, turbo e digital. Então ele vai entrar na função e retornar aqui essas 3 variáveis que ele criou, tá? Vamos agora então chamar essa função. Para chamar ela, eu vou chamar aqui já direto dentro da estratégia, tá? Então, dentro da estratégia, eu prefiro chamar ela fora do while aqui, tá? Se você deixar para chamar dentro do while ou direto na função de compra, ele pode gerar um delay na tua compra. Vamos supor, deu o horário de você fazer a entrada e você vai chamar toda aquela função ali. Ela demora ali 1 ou 2 segundos para retornar, mas se tiver com a internet ruim ou oscilar a tua conexão no meio, ela pode retornar mais tempo. E se for bem no horário da tua estratégia, isso vai gerar delay na tua estratégia. Então eu recomendo ou você puxar uma vez logo no início do robô, igual eu vou fazer aqui, ou você tem que trabalhar com threads. Eu ainda vou explicar sobre threads dentro do canal, mas ela é um processo paralelo. Então, por exemplo, ligou o robô, ele vai ficar operando esse ciclo aqui, é um processo. Se eu quiser que ele rode esse ciclo e mais alguma coisa junto, eu preciso usar thread. Então você pode deixar essa thread rodando, buscando o tempo todo ali os payouts, vamos supor a cada 10 minutos. Então ela fica dentro de um while e a cada 10 minutos ela salva todos aqueles payouts, né? De todos os pares ou só do que você estiver operando. E daí na hora de você fazer a entrada, ele já puxa, porque ele já vai estar salvo. Então é um processo bem rápido, né? Mas não é o caso que a gente vai fazer aqui agora. Só estou explicando que você consegue aperfeiçoar bem mais essa função aqui, tá? Então aqui, ó, para chamar ela, a gente vai ter que chamar aqui a variável tipo. Então, se o tipo for igual a automático, significa que ele tem que puxar a função dos payouts. Mas, antes a gente tem que definir isso aqui como automático. Ó, a gente já chama ela lá no início. Aqui, ó, tipo, tá lá no arquivo de configuração, tá? Então, aqui embaixo, a gente vai chamar e se ela for automática,
entra na função. Deixa eu abrir o arquivo de configuração aqui, ó. Hoje ele tá assim, né, ó. Você pode preencher como digital ou binárias, né? E agora você vai poder também preencher como automático. Tá, eu vou deixar aqui como automático, já deixar salvo certinho. E se o tipo for automático, então a gente vai chamar aqui as 3 variáveis que a gente criou lá: binary, turbo e digital. E ela vai receber da função payouts, né? E a gente tem que enviar, lembra, o par, né? Aqui no meio da estratégia a gente está chamando ele de ativo. Então a gente vai enviar para lá, ela vai retornar aqui essas 3 variáveis. Vamos já também printar esses 3 resultados aqui, ó. Deixa eu copiar aqui, que daí lá no robô a gente já vê como é que tá retornando. E agora aqui a gente vai fazer uns ifs, ó. Se digital for maior do que binary, aliás, vamos colocar turbo. Como a nossa estratégia que a gente está usando é para 1 minuto, a gente vai puxar o payout da turbo. Mas se você estiver montando para alguma estratégia de 15 minutos, você tem que comparar com o binary, tá? Como é que para 1 ou até 5 minutos ali, vamos usar digital e turbo. Se digital for maior que turbo, quer dizer que ele tem que operar nas digitais. Então vamos colocar aqui print suas entradas serão realizadas nas digitais. Vamos copiar isso aqui, ó, e vamos fazer um else. Se digital não for maior que o turbo, quer dizer que o turbo é melhor, ele está maior o payout. Então nós vamos colocar aqui: suas entradas serão realizadas nas binárias. Beleza. A gente só tem que definir agora o tipo, que vai ficar tipo é igual a digital. E aqui tipo é igual a binary. Beleza, então já está funcionando. Aqui tem mais um detalhe, galera. Para quem quer também colocar a função de payout mínimo, você pode criar essa variável lá dentro do arquivo de configuração e aqui você compara ela, tá? Pode ser ou aqui nessa parte do já direto da operação. O que você faria? Você vai colocar lá, vou dar um exemplo aqui. If, ó, ele já definiu aqui, né? Se vai ser binárias ou digital. Então aqui a gente vai colocar lá: if tipo for igual a, vamos supor que seja ali digital, daí ele vai cair dentro de um outro if, né? Daí ele vai cair aqui dentro e a gente vai fazer um outro if. If digital for maior do que o pay mínimo. Se digital for maior que o payout mínimo, passa, por exemplo. E se não, né, vou colocar aqui um else, break. Daí ele vai parar o while lá dentro, tá? Isso aqui é só um exemplo. Então aqui ele compararia se o payout da digital tá maior do que o payout mínimo. Se tiver menor, ele tem que parar o código. Basicamente é isso que vocês vão fazer. Aí, então só para explicar o que vocês conseguem fazer com essa função, tá? Dá para aperfeiçoar bastante o robô. É uma função bem importante. Aí, vamos testar então. Aqui a gente já conseguiu implementar ela, é para estar funcionando. Vamos testar lá. Vou rodar o código aqui. Python aula 9.py. Aí, conta demo, EURUSD, não sei se está aberto ainda, porque já está no finalzinho da tarde. Olha, deu um erro aqui dizendo que a variável tipo não está associada a nenhum valor. Ele não encontrou a variável tipo, acho que eu já sei porquê. Lembra que eu sempre explico da variável global, né? Como a gente está chamando ela aqui dentro da função, eu tenho que colocar aqui ela como global. Global tipo. Então ela vai puxar o que já está lá fora, que a gente definiu lá no início, tá? Então vamos salvar e rodar de novo. Ó, conta demo, EURUSD. Ó, aqui já apareceu um detalhe. Tá vendo que ele deu 000? O par tá fechado. Mas por que ele disse ali que vai operar nas binárias? Deixa eu parar o código aqui. Ó, ele caiu dentro do else. Aqui, digital é menor que turbo
e ele caiu direto no else. Então aqui nessa parte a gente vai ter que fazer mais uma função aqui para quando ele retornar tudo fechado, que a gente esqueceu de fazer isso, ó. Então, se digitar maior que turbo, retorna digital. Aqui no lugar desse else, eu vou colocar aqui uma outra opção chamada elif, tá? Então ele vai cair ou nesse, ou no else que a gente vai criar depois, tá? Então, elif turbo for maior do que digital. Se turbo for maior, significa que ele é para operar nas binárias. E agora a gente vai fazer um else. Se ele não cair nenhum dos dois de cima, significa que está tudo fechado. Então a gente pode printar aqui par fechado, escolha outro. Lembrando que essas mensagens aqui você pode aperfeiçoar como você quiser, né? Faz de uma maneira que você consiga entender de uma forma bem clara, tá? E a gente tem que fazer o código parar. Para isso a gente usa o comando sys.exit, certo? Então assim que ele cair nesse else, ele dá o sysexit e para todo o código. Eu vou rodar ele ali para vocês com o mesmo par que eu sei que está fechado, só para vocês verem como vai retornar. Então, conta demo par EURUSD. Ó, então veja que ele retornou aqui 000, par fechado e desligou o robô. Agora vamos rodar ele de novo com um par que esteja aberto para vocês verem. Ó, conta demo e o par vai ser o EURUSD OTC. Ó, então agora ele já retornou aqui que nas digitais está com um payout maior. Ele retornou ali 82, 86 e 87. Ó, olha a sequência que a gente fez. 82 é o binary, 86 é o turbo e 87, que é o maior, é na digital. Então ele já começou ali a operar nas digitais. Tá? Lembrando que ele está puxando isso aqui só uma vez antes de iniciar o robô. Se você quisesse operar puxar mais vezes, né? Você pode colocar dentro daqui do robô, tá? Até vou dar uma ideia para vocês já, ó. Ele tem um if na hora de entrar, né? Você pode criar mais um if. Vou dar uma ideia, uma sugestão aqui para vocês, ó. Você pode criar um if. Vamos copiar isso aqui, ó. If minutos for, vamos colocar 1 minuto antes da tua estratégia. Então, se for 3:59 ou 4, né? E a mesma coisa aqui, ó. Or vai ser 8:59 ou 9. Se ele cair ali, então, 1 minuto antes da estratégia, ele vai fazer essa função aqui, ó. Passar para frente isso aqui. Aí, ó. Então esse while aqui ele fica rodando o tempo todo. E se você colocar ele aqui dentro, 1 minuto antes de começar a estratégia, ele vai puxar tudo isso aqui e armazenar nessas 3 variáveis aqui, ó. Daí ele puxa e já continua rodando esse while. Daí na hora que bater de novo o horário de 4:59, ele já sabe que o par está aberto ou na binárias ou digital. Se por um acaso também nesse meio tempo fechar o par, ele já vai dizer que o par está fechado e também já para o teu código. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver qualquer sugestão aqui para a gente estar incluindo nesse robô, deixa aqui nos comentários. E também não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, que ajuda bastante para a gente continuar publicando esse conteúdo aqui de forma gratuita para vocês. Beleza? Valeu, até a próxima!